A meditação que nós iremos fazer nessa noite, ela visa dar uma visão para nós do que é a realidade do tempo que temos estão vivendo. Nós iremos fazer aqui uma exposição da palavra, daquilo que Jesus está revelando para nós no momento final. Então, que Deus possa abençoar a todos, que esse final de semana seja muito abençoado e que nós saiamos daqui mais convicto no que é a profecia bíblica para nós. Já estivemos orando, os irmãos estão orando, vamos orar um pouquinho mais. Bondoso Pai, que o Senhor possa nos ajudar para que a Tua palavra, Senhor, ela possa estar abrindo o nosso entendimento para as realidades em que nós estamos presenciando diante dos nossos olhos. Abençoe a cada coração aqui, é o que nós pedimos, pedindo, Senhor, um entendimento, pedindo que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender o Teu propósito. É o que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Abra a palavra de Deus aí, no livro de Mateus, no capítulo 24, o sermão profético. A pergunta é: que sinal haveria da vinda de Cristo e da consumação do século? É interessante que a primeira coisa que Jesus vai falar é sobre engano, que apareceria falsos cristos e enganariam a muitos. O que nós queremos aqui frisar é a partir do verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus ele vai trabalhar com três expressões: não é o fim, é o princípio das dores e é o fim. Ele trabalha nessas três frases. Não é o fim, não se assuste, não crie ansiedade desnecessária a respeito do fim. Depois ele fala do princípio das dores e depois ele vai falar do fim. Quando ele fala do princípio das dores, veja bem que no verso 7 ele vai voltar novamente à questão das guerras. E ele vai dizer o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus aqui ele fala de três coisas: nação contra nação, ou reino contra reino, que é a mesma coisa. Ele está falando de guerras e rumores de guerras, uma outra linguagem. Ele está falando aqui de que também haveria terremotos e fomes. É interessante que quando nós olhamos essa expressão terremoto, e aí eu fui consultar uma média anual de terremoto que existe no mundo. Eu fiquei surpreso. E lá, hoje, tudo que você consulta no computador te dá a resposta, né? É uma média de 500 mil tremores de terra por ano no nosso planeta. Só que não são tremores assim, a gente está esperando que sejam tremores em grande escala, com grande mortandade, mas 500 mil tremores de terra acontecem anualmente, uma média no nosso planeta chamado Terra. É interessante que Jesus fala de fomes. E quando se fala de fomes aqui, nós temos fome por condições climáticas, nós temos fome por um aumento de população, nós temos fome por uma questão de desemprego, mas nós podemos incluir que aqui essas três coisas elas estão entrelaçadas: guerras, condições climáticas, aqui os terremotos, e nós temos aqui
a questão de fomes que estariam assim, dentro dessas três linhas aqui de raciocínio de Cristo. Elas são coisas separadas, são coisas distintas, mas elas estariam acontecendo harmonicamente no nosso planeta. E aí Jesus vai mencionar que tudo isso é o princípio das dores. E quando nós olhamos aqui essa questão que Jesus colocou esse quadro aqui para nós, antes de nós entrarmos no quadro seguinte de Mateus 24, vamos aqui entender uma conexão entre aquilo que Jesus falou, entre aquilo que Jesus esboçou aqui e aquilo que está reservado para nós na visão do Apocalipse. Então, Jesus é aquele que está dando sabedoria a Mateus para que registrasse para nós cenas dos eventos finais, dos acontecimentos finais, sinais da sua vinda, e também é o mesmo que vai ajudar para que João ele possa descrever os acontecimentos finais. Quando nós vamos para o Apocalipse, vamos ao Apocalipse 7. Apocalipse 7 ele vai trazer para nós uma visão do fim. E nessa visão que o Apocalipse traz para nós no capítulo 7, nós não vamos descrever aqui tudo acerca do selamento, do que é o selamento, mas vamos ver somente aqui o contexto em que está esboçado a visão do capítulo 7. A partir do verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Então é interessante nós notarmos aqui a expressão 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Então o Apocalipse aqui vai mencionar a expressão 4 ventos da terra. Essa expressão aqui ela é bastante significativa. Ela acontece aqui, ela acontece em Jeremias, ela acontece em Ezequiel. Nós não vamos aqui, vamos só hoje ficar com Apocalipse e Daniel. Quando se refere aqui a esses 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 3 coisas aqui que os ventos vão causar danos. Vejam aqui, terra, mar e árvore. Então aqui vamos mentalizar 4 cantos da terra, 4 anjos, conservando seguro os 4 ventos da terra. Quando nós olhamos a questão do selamento, eu acredito que todos já têm uma visão do selamento, é a última coisa que acontece aqui na terra, é o selamento antes do fechamento da porta da graça. O anjo responsável do selamento, ele sobe até o santuário, comunica ao santuário a Jesus que a sua missão foi cumprida, a mensagem do terceiro anjo foi soada, o alto clamor foi soado, e que todos ouviram a mensagem de Deus, todos fizeram a sua decisão, e o povo de Deus agora está selado para que os 4 ventos eles possam serem soltos. Esta é a visão do capítulo 7. Nós temos aqui a irmã White e ela vai comentar para nós 2 citações. Ela cita o seguinte: as nações estão se irando agora. Na visão da irmã White, as nações elas estão numa ação ascendente em termos de ira das nações. Quando o nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, porá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Mais importante do que também ter a visão do que ela está escrevendo aqui, é também entender o contexto em que ela está escrevendo essa primeira frase no livro dos Escritos. Então, você chegando em casa, vocês tendo um programa na internet de Espírito Profecia, ou tendo o livro dos Escritos, vocês vão fazer
leitura um pouco mais ampla do que é a visão. Então é a questão que ela fala aqui da ira das nações, e que ela fala de um tempo que ainda o sumo sacerdote, ele está no Santíssimo, com respeito à obra de selamento. É concernente à visão de que um anjo sai do trono de Deus e ele comunica aos 4 anjos para que possam reter os ventos até que o povo de Deus seja selado. Então, o cenário é que vai estar inserido a obra final do selamento. É uma obra em que as nações estarão iradas, agitadas, mas retidas pelos 4 anjos, tá? Para que os 4 ventos não sopram sobre a terra. É interessante que quando a gente tem essa visão, Mateus, no capítulo 24, também nos fala da vinda de Cristo. Mateus, no capítulo 24, e no verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Olha aqui que Jesus também usou a expressão, tá, em relação aos 4 ventos, não somente em Daniel, em Jeremias, em Ezequiel, como também está nos Evangelhos. Quando Jesus voltar aqui, o cenário que Jesus volta é um cenário em que os 4 ventos estão sendo soltos. Então, o tempo de angústia é o tempo em que os 4 ventos são soltos, e o tempo que Jesus volta aqui é o tempo em que os 4 ventos estão soltos. Então, o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo em que há uma agitação vamos dizer assim, com as nações. O outro texto que nós vamos meditar aqui é ainda sobre Apocalipse 7. Apocalipse 7 fala fazer dano, os ventos atingirem. Vamos lá, recordam? A terra, o mar e árvores. Como que o Espírito Oficia define esta interpretação? E ela fala, João vê os elementos da natureza. Ela está falando aqui de Apocalipse 7. Terremoto, terra, tempestade, ela falando de mar, e ela está falando de árvore, ela está falando de lutas políticas, contendas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Tá? Então ela está abrindo o nosso entendimento, ela está pontuando o que está ali em Apocalipse 7. Seriam acidentes na terra, no mar, tempestades, maremotos, terremotos e lutas políticas. Interessante a visão que a gente vai agora tendo assim em relação à palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha no livro de Daniel, tá? Daniel, ele vai apresentar para nós aqui algo assim bastante interessante com respeito a esse termo 4 ventos. Daniel, no capítulo 7, no verso 2. Daniel 7, verso 2. Vocês percebem que tem um cenário de agitação, um cenário de ira, um cenário de os anjos retendo os 4 ventos. Quando nós olhamos agora Daniel no capítulo 7, ele fala o seguinte no verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a visão da noite, a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, a visão de um mar agitado, um mar grande agitado, e 4 animais grandes, diferentes,
uns dos outros subiam do mar. E qual é o primeiro animal que subia do mar agitado? Leão. E o que o leão representa? Babilônia. Então, mar agitado é mar favorável para o aparecimento de Babilônia. Correto? O mesmo cenário de hoje. A agitação do mar, a agitação dos povos, a agitação das nações, está dizendo para nós que o mar está propício para o aparecimento de Babilônia. Quando nós olhamos esse conceito de Babilônia, vamos avançar. Interessante que Apocalipse e Daniel, eles se harmonizam. Os dois livros se harmonizam. Quando nós olhamos, e aqui, irmãos, eu fico assim maravilhado com a palavra de Deus. Como ela se harmoniza, ela se completa, ela amplia para nós o quadro. Quando nós olhamos a questão de árvore, lá em Apocalipse 7, 1, e que a irmã White coloca como contendas políticas. Quando nós vamos para Daniel, vai nos ajudar a entender isto, tá? Daniel vai nos ajudar a entender isto. Daniel 4, tá? No verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Uma árvore grande, gigantesca, que atingia até o céu. Olha a expressão aqui, tá? Vejam bem que as aves do céu faziam morada. E é uma árvore que foi vista por toda a terra. Tá? Ela tem uma abrangência, vamos dizer assim, horizontal, e ela tem uma abrangência vertical. Ela atinge toda a terra e ela atinge até o céu. Que árvore é esta? O rei não comeu. O rei, és tu o rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Que árvore é esta? O reino babilônico, tá? O reino babilônico. Então, esta árvore em Daniel, ela está no sentido de árvores lá em Apocalipse capítulos 7, os versos de 1 a 3. Primeiro aparece árvore e mais adiante, verso 3, tem lá árvores. Tá? Então veja bem, então a grande árvore é a Babilônia, que abriga todos. E quando nós olhamos que no verso 30, novamente vai dizer o seguinte, Babilônia expressando, através de Nabucodonosor: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Então, uma árvore que domina sobre a terra. O mesmo conceito em Apocalipse 17, ali fala da grande meretriz de Babilônia. No capítulo 18 fala que Babilônia, os seus pecados se acumularam e chegaram até o céu. Então no Apocalipse, Babilônia também tem uma dimensão horizontal, no sentido de que todas as nações estão envolvidas, e ela tem uma dimensão vertical, cujos pecados se acumularam e chegam até o céu. Voltando a lembrar, o mar agitado é favorável para o aparecimento de Babilônia. Vamos avançar.
ainda sobre Daniel. Olha o que ela menciona aqui. Os juízos de Deus estão sobre a terra. As guerras e os rumores de guerra, Mateus 24. Tá? A destruição pelo fogo, pelas inundações, tá? Aí vocês colocam maremotos, acidentes da natureza e tal. Indicam claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está muito próximo. Então ela está falando numa outra linguagem que Jesus disse, o início das contrações de uma parturiente, que é o princípio das dores, Mateus 24. E agora a irmã White está colocando isso numa outra linguagem, mas no mesmo sentido, tá? Ou seja, as contrações de uma parturiente não param, a não ser na hora do parto. No nosso mundo já entrou em dores de parto, tá? Olha aqui, irmãos, o mundo está tomado pelo espírito de guerra, tá? As profecias do 11º capítulo de Daniel estão quase se cumprindo por completo, tá? Então veja bem, então a visão de Mateus 24 com a visão de Apocalipse 7, a visão de Daniel 11, elas estão entrelaçadas, tá? Um espírito de guerra dominando as nações. Nós não vamos estudar aqui o capítulo 11 do livro de Daniel, tá? O tempo não dá, o cansaço não dá, a hora não dá, mas alguns conceitos você já tem em mente. E o conceito final de Daniel 11 é o rei do norte atacando o rei do sul, ou o reino do sul, mesmo sentido. Quando se fala do reino do norte, nós temos que entender que Jeremias, ele define de uma maneira bem clara para nós o norte. Aliás, Isaías também define o norte no sentido de que algumas coisas nós já mencionamos aqui, que Deus tem o seu trono na extremidade do norte, Isaías 14, não é assim? E aí quando se fala de Jeremias no capítulo 1, ele vai mencionar o norte. Então nós temos que entender que na visão de Jeremias vai ampliar a visão de Daniel. E a visão de Jeremias é no capítulo 1 e no verso 14. Diz o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, do mal se derramará sobre os habitantes da terra. E fala também no capítulo 4, no verso 6, Jeremias: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir o quê? Do norte uma grande destruição, tá? Então a visão bíblica é que do norte vem a grande destruição. Interessante que 4:6. Interessante que em Jeremias, quem é o norte? Babilônia. Então veja bem, do norte vem a grande destruição, tá? E Babilônia em Daniel 11 vem para destruir o rei do sul. E nós já estudamos que o rei do sul é o Egito, tá? O reino do sul é o Egito, é o ateísmo. Interessante que guerra sempre houve, né? Guerras por conquistas territoriais, guerras por questões políticas, guerras por riquezas, guerras por uma supremacia sobre as demais nações. Interessante que no momento final seria uma guerra diferenciada de todas as outras guerras. Uma guerra por ideologia religiosa. O rei do norte, em 1798, ele foi atacado, tá? Quando o general Berthier foi lá em Roma e aprisionou lá a liderança maior do poder romano,
E não foi somente um aprisionamento, foi a França dizendo, olha, igreja aqui, Estado aqui, nós não vamos mais nos harmonizar, igreja e Estado, e o Estado agora vai manter agora uma vida sem a religião. Então, isso foi a grande ferida mortal que foi feita ali em 1798. Foi muito mais do que um aprisionamento de um líder religioso. E o que acontece? Agora o rei do norte vem para atacar. E essa visão do rei do norte, ela é esboçada também em Joel. Joel, no capítulo 2, nós encontramos Joel no capítulo 2, e amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre isso à tarde. Não sobre Joel em si, mas numa visão mais abrangente do livro de Amós. Joel no capítulo 2 fala no verso 20: mas o exército que vem do norte. E qual é o exército que vem do norte? Esse exército que vem do norte, ele é descrito no capítulo 1 como uma praga de gafanhotos. E esta praga de gafanhotos é bem definida também no livro de Joel, no capítulo 1, quando vai definir quem são os gafanhotos. No verso 6: porque veio um povo contra a minha terra, veio um povo contra a minha igreja. Vamos agora traduzir da seguinte maneira: poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão. Os gafanhotos aqui, eles não são vegetarianos, tá? Eles não gostam de comer plantações, dentes de leão. Quando nós olhamos Apocalipse 13, lá nós temos uma besta que emerge do mar. E uma característica que essa besta tem, ela tem uma boca como de leão. Se ela tem uma boca como de leão, também ela tem dente de leão. Tá? E leão, no livro de Daniel, é a grande Babilônia. Então, em algum momento na profecia de Apocalipse, Babilônia com Roma é a mesma coisa. Vamos dizer o seguinte: existe um poder por detrás da grande Babilônia. Esse poder é Roma. Em algum momento nós podemos dizer, irmão, mais define do grande conflito, tá? Que ali está Roma e ali está, vamos dizer assim, esse emaranhado de confusão religiosa envolvendo igrejas caídas, envolvendo o poder político, o poder econômico, e, enfim, todas as forças que o inimigo poderá se ajuntar aqui para perseguir o povo de Deus. Interessante que esses gafanhotos aqui são vistos como atacando o povo de Deus, tendo boca de leão e queixais como de uma leoa. Interessante que esse é o cenário, né? Então as nações estão agitadas, as nações estão a serviço agora de Roma. E olha, veja agora o próximo slide. Tá? Pode passar. Mais um. Tem mais um. Tá? Pode passar. Ok, já tem mais um, só mais um. Tá? Mais um. Esse aqui, o último slide. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até o centro. O que significa isso? Tá? Então vamos aqui colocar isso como centro. Então, que as nações elas estão sendo agitadas até o centro. Isso aqui nos leva a um ponto de harmonia entre as nações. É aquilo que a palavra de Deus fala: por um curto espaço de tempo, eles vão dizer paz e segurança. Tá? Guarda isso aí. Um curto espaço de tempo, mas é uma falsa paz. Não quer dizer que não, vamos dizer assim, tiraram qualquer coisa em termos de agitação das nações. Não significa remover os intentos que tem no coração, tá? Nações serão agitadas até o centro. Agora a irmã White é o seguinte: ela não cita coisas por citar. O Espírito Santo foi direcionando para que ela trouxesse coisas que fossem, vamos dizer assim, bastante
importantes para nós. Então agora ela vai no outro ponto. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, a lei de Deus, um único seguro teste do caráter. Então ela fala que as nações serão agitadas até o centro, tá? Para quê? Para perseguir o povo de Deus. Aí engloba Daniel 11, uma guerra ideológica, uma guerra de, vamos dizer assim, desconstruir conceitos que eles julgam serem conceitos religiosos não corretos ou conceitos ateístas, tá? E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, a imposição do domingo, para menosprezar o santo dia de Deus, ou seja, em duas linhas nós seremos tentados, uma, honrar o primeiro dia da semana, e o outro seria pisar nos santos dias de Deus. Sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante a imagem da besta. Então, o cara está dizendo aqui para nós que este curto período que o mundo vai dizer de paz é um período de perseguição do povo de Deus. Tá? A única coisa que a Bíblia menciona que vai ter assim uma sensação falsa de paz é este momento. E agora vamos chegar ao final, vamos voltar agora a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 traz o cenário para nós de guerra, rumor de guerra. Tá? Aliás, vou fazer só uma perguntinha. Os irmãos têm visto esse espírito de guerra no mundo hoje? Vocês têm visto essa ideologia no mundo hoje, né? Rompendo, olha, uma Venezuela que tem um presidente lá que ele tem uma ideologia que não é de Deus, ou o Irã que tem lá uma ideologia que não é de Deus, é de um outro segmento do mundo religioso. Então veja bem, então tem coisas comerciais envolvidas, mas nós nunca podemos deixar de ver a visão bíblica, né? E aí estava no Maranhão, eu estava até comentando ontem com o nosso irmão aqui, e estava dando uma aula lá com um grupo de jovens. E aí citei assim, algumas questões políticas do nosso Brasil, né? E mencionei uma caminhada que houve aí por um líder da direita, mineiro, né? Não vou falar o nome, mas você sabe o que é, né? Que saiu de Paracatu e foi até Brasília. E assim, algumas coisas eu acompanhei na caminhada, e uma das coisas que ele mais pontuou na caminhada não era uma caminhada política. O que ele falou era uma caminhada espiritual. E as pessoas foram cantando, e foram cantando o hino de 70 que nós cantamos, eu tenho até aqui, tá? E foram orando a Deus, tá? E foi dando assim um aspecto de messianismo, né? E eu estava lá no Maranhão, né? E aí uma jovenzinha, assim, 18 anos ali, no grupo de estudo ali, e eu olhei e disse assim, ela postou, isso é uma coisa boa ou uma coisa má? E o olho dela vibrava, assim, brilhava, querendo que o pastor dissesse alguma coisa que estava no coração dela. E eu olhei para ela e disse assim, é uma coisa má. E ela ficou assustada. Irmãos, vem aqui uma pergunta bastante interessante. Por que existe uma guerra ideológica, tá? Existe um espírito de guerra? Por que Satanás quer inflamar as pessoas com guerra? Tá? Nunca se esqueça. Vem um decreto de morte pela frente. E o ser humano precisa estar... Essa expressão, espírito de guerra, é toda vez que o Espírito Oficia ou a Bíblia trabalha com essa expressão, espírito de,
Se é uma coisa positiva, vem de Deus, vem do Espírito Santo. Se é uma coisa negativa, do mal, é possessão demoníaca. Então o mundo, literalmente, está caminhando para uma possessão do domínio das trevas. E o que se coloca já na atualidade é o espírito de guerra tomando conta do nosso planeta. Vamos voltar agora a Mateus 24 para nós terminarmos. Mateus capítulo 24, Jesus agora ele vai continuar o discurso dos eventos finais, os sinais de sua vinda. E aí, no verso 9, ele vai dizer, então, ele fala de rumores de guerras, ele fala de um cenário externo, ele fala de condições climáticas, ele fala de terremotos, ele fala de fomes, ele fala do início das contrações, de uma parturiente, o princípio das dores, e não vai parar. Agora ele usa essa palavrinha então. Ele está conectando o raciocínio que ele colocará em mente com o próximo raciocínio adiante. Então ele fala de um cenário externo e agora ele vai levar para um cenário interno. Veja bem, então sereis atribulados. Olha, agora ele está falando para nós, obviamente no contexto também para os seus apóstolos daquela época, e vejam bem, e vos matarão. Estão entendendo porque existe um espírito de guerra? Porque lá em João, Jesus vai dizer que chegará a hora em que eles olharão e verão que matar é cultuar a Deus. Está escrito isso na Bíblia. E aí vejam bem que sereis odiados de todas as nações. É o tempo em que as nações vão ser agitadas até o centro. Tá? Por um curto espaço de tempo, vão voltar esse ódio para o povo de Deus. Olha a expressão, sereis odiados de todas as nações, ou seja, uma coisa envolvendo o nosso planeta, todo ele, todas as nações. Como a Apocalipse fala lá, que Babilônia ela dá de beber a todas as nações. E aí vejam bem, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ele está falando de Jesus, falando de coisas internas agora, tá? Quando ele fala do ódio de todas as nações, ele está falando que essas coisas externamente que acontecem, elas estão relacionadas com perseguição com o povo de Deus. E aí Jesus fala que neste momento muitos vão trair e vão odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Vamos trabalhar um pouquinho nesse final de semana com isso, tá? E por multiplicar-se a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Este amor se esfriando de quase todos não é quando a gente vai para um encontro de casal e diz, olha, o amor está acabando. Não é isto. É o amor à verdade, o amor da verdade, o amor das coisas de Deus está se esfriando. Jesus está falando de coisas internas, ele não está falando aqui do amor lá fora. De verdade, lá fora cada vez está ficando pior. Mas Jesus está falando de coisas internas, o amor da verdade está esfriando. O amor às coisas sagradas da igreja de Deus está esfriando. Tá? E é o seguinte, e em algum momento nós tocamos as coisas de Deus a toque de caixa. Tá? A falta de reverência, a falta de amor às coisas de Deus. Reverência da igreja não é simplesmente uma falta de educação. Na carta a Timóteo, Paulo fala que é coisa dos últimos dias. E reverência vamos dizer assim, é um desprezo àquilo que é santo, àquilo que é de Deus. Tá? Isso vai incorporando o nosso mundo, os nossos dias. E aí veja bem, aí Jesus vai dizer, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor se fará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tá? Então o evangelho vai ser pregado, tá? No momento em que as nações elas vão estar convergidas para atacar o povo de Deus. Tá? E por um ato sobrenatural de Deus, Deus vai restringir o poder das nações para que o alto clamor seja soado. Esse é o sentido. Tá? E então virá o fim. Irmãos, e às vezes eu vejo esse quadro, tá, desses últimos dias, eu fico olhando, Senhor, o que não vamos esperar mais? O que não esperar mais? Nações agitadas já estão. Tá? O amor esfriando. Outra coisa, Daniel 11 cumprindo, o mar se agitando, a grande árvore cada vez mais próximo aos nossos dias. Então nós precisamos entender o cenário profético. Há uma citação da irmã White que ela diz que dentro dos sinais de Deus existem sinais. Então um sinal se abre e então existe mais sinais. Como, pastor? Por exemplo, nós sempre ouvimos, isso aqui não é novidade, alguém não ouviu nada novo aqui falar de guerra, né? Mateus 24, eu acho que esse texto aqui não foi novidade para ninguém. Tá? Só que agora nós estamos vendo Mateus 24 numa outra dimensão. E se fosse há uns 2, 3 anos atrás, também a visão que nós teríamos de Mateus 24 ainda não era uma visão abrangente. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E uma das coisas que mais está dizendo para nós que Jesus está próximo de voltar tá, as coisas externas e as coisas internas. Tá? Então, 2 cenários. E aqui nós estamos, irmãos, nesse final de semana. Nós pedimos a Jesus que nos ajude a entender a hora em que nós estamos. De tal maneira que se alguém perguntar para nós que hora que nós estamos vivendo no relógio profético de Deus, nós vamos poder dizer, olha, nós estamos no momento final. Nós estamos não no momento de esperar a profecia se cumprir. Nós estamos no desfecho da profecia. Nós estamos no tempo em que as nações estão agitadas. Nós estamos no tempo em que o mar está agitado, o grande mar está agitado, e que vai aparecer a grande Babilônia. Nós estamos no tempo em que a grande árvore ela está se elevando cada vez mais até chegar ao céu. E é a hora de Deus manifestar. Irmãos, que tempo que nós estamos vivendo. E que Jesus nos abençoe e nos ajude a entender isso a cada momento, para nós discernirmos a exatidão do tempo que estamos vivendo. Sim, irmão. Quando o irmão se refere à parte interna, você refere ao que? A igreja. Tá? Então, quando Jesus está falando, então Jesus ele muda o cenário, ele leva os discípulos a olhar externamente, tá? E aí é o seguinte, e aí ele leva agora o pensamento, como estaria a igreja nessas condições. Tá? A igreja dele, a igreja que ele ama, tá? Mas que ela estaria o seguinte, ela estaria, olha as coisas que coloca aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho. Muitos vão escandalizar, ou seja, sacudidura, muitos serão enganados, sacudidura. A sacudidura ela vem por enganos dos falsos profetas dentro da igreja. Ele engana com heresias da Bíblia. E a outra maneira, qual a outra maneira que ele tem? Ele coloca um caminho largo, ele alargueia o caminho. Situação cheia disso. Então, quando a gente vai para Mateus 7, Jesus está falando que cuidado com o falso profeta. Ele tem aparência de ovelha, tá? O pelo dele é de ovelha, tá? Mas por dentro é lobo.
Mas o que ele faz de errado? Tá? E ele mostra o caminho largo. O caminho de Deus é estreito. É de renúncia. Tá? E ele disse, não. Tá? Nós já renunciamos muito. Nós já renunciamos o porco, nós já renunciamos a cerveja, nós já renunciamos cigarro, nós já renunciamos isto, mas agora é o seguinte, nós precisamos de de renúncia. Aí Jesus diz, olha, eu quero tudo de vocês, eu quero tudo, para dar tudo. Então é isso aí, nesse cenário, nós funcionamos, tá? Alguma coisa a mais? Vocês querem perguntar? Comentar?